A gente pode começar, porque o Nielto já está aí, então ele já pode pegar a primeira porta que eu vou abrir agora. Então é só isso que eu precisava. Precisava de dois, pelo menos. O Edu e o Cícero. Olha aí, o homem começa a trabalhar Rapaz do nas céu, empresas multinacional, a foto muda. olha lá. Time Bicho tá na V4, de Ministério para, pode Apolo. contar. É uns de Desculpa aí, sou o Paulo, outros de braço Apolo, direito né? agora do CEO da V4. Nielto escolheu o lado já. O Sacanagem, viu? Nielto já escolheu o lado dele, Vou mano. mudar Eu sou essa de parada aqui Apolo. agora. Babilônia tá entrando aqui É isso nas aí. Ô, coisas Daqui do um dia eu rei. vou fazer isso para ativos também, viu? Todo mundo vai ter que usar fotinho, uniformezinho. Se não, filho, já sabe. passa a Não, eu vou, foice. a mim, Tô brincando. vou pelo menos mais massa aqui aí, ó. Olha aí, ó. Ok, e é vários cenários, mano. O cara é, entendeu? Diversidade. Boa Brabo, noite, brabo. Luma. Boa noite às últimas pessoas que entraram aí. Pessoal, vamos dar início, então. Vamos orar e dar início. Assim, o capítulo, ele gira em torno de um tema muito central. Assim, a gente pode até, às vezes, tentar caminhar em outras, né? Às vezes vão surgindo dúvidas desse tema, querendo ou não, muitas portas se abrem desse tema, mas a gente pode, eu acredito que a gente pode focar mais hoje até numa conversa mais aberta em relação a esse tema, né? Querendo ou não, é algo muito central que a gente vai estar conversando. Então, eu tentei, assim, pensar numa estrutura, eu falei, cara, não tem uma estrutura aqui, é um assunto que vai abrir várias portas. E, graças a Deus, o Nielto Eduardo está aí para fechar as portas. Aleluia. Então, vamos orar para a gente dar início. Amém? Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa dádiva, Senhor, que você nos dá de poder estar com os nossos irmãos durante a semana, poder colocar as nossas mentes, os nossos corações inclinados ao Senhor, pensar na edificação, na construção do corpo. Obrigado, Espírito, por nos guiar como noiva, nos guiar como igreja. E o Senhor sabe aquilo em que nós precisamos crescer e amadurecer. Então, oro para que o Senhor venha com sua divina revelação em cada um de nós, de fato despertando aquilo que são pontos que nós precisamos nos atentar no individual, para que isso se reflita no coletivo, Pai. Então, a minha oração é para que o seu Espírito venha trazer revelação, edificação, sabedoria e nos direcionar a passos práticos, Senhor, para que nós possamos, de fato, avançar no crescimento, na estatura, Senhor, e em maturidade. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, vamos lá. De fato, eu quero conduzir isso como uma conversa, e aí eu quero lançar alguns trechos aqui do livro para a gente poder pensar isso juntos, e eu acho muito interessante, porque quando a gente vai falar de dons, já é um assunto que tem muito pano para manga. A gente pode ir embora e falar de muitas coisas a respeito de dons. E quando a gente vai falar de caráter também, aí, irmão, aí tem mais, tem mais pano ainda. Então, o Ashley foi muito ousado, né? Em pegar um capítulo e colocar dons versus caráter. Ousado e ao mesmo tempo, cara, porque ele não conclui, né? Porque ele não fecha a parada, ele só joga assim uns trechinhos pequenos, deixa você na braquiária aí, com a cabeça fervendo, mas vamos tentar meditar nisso juntos. Então, o Acha ele vai propor essa. Ixi, agora o homem chegou. Deixa eu até me ajeitar aqui, falar direito agora, chega de graça. O homem das portas chegou, né? Agora que pode mesmo, tá liberado. Edu, fica atento aí, cara, que eu já falei pro Nelton que eu vou abrir muita porta aqui e não vou fechar nenhuma, vai ser tudo vocês. Precisava de irmãos mais elevados no entendimento, tá bom? Então, fica atento. Mas, irmãos, então assim, ele propõe é como se fosse uma rivalidade, né? Dons versus caráter. E, querendo ou não, essa é uma realidade que a gente encontra hoje na igreja, que a gente tem, né, um contexto histórico de igrejas
mais tradicionais, igrejas que têm uma inclinação ao carisma, né, aos dons e tudo mais. E o grande aspecto que a gente observa em todo esse cenário é que nós não temos um equilíbrio em tudo isso, né? E aí eu acredito que é por isso que o Asher Intrata ele vai colocar dons versus caráter, porque essa é a realidade de como a igreja ela se posiciona hoje, né? Aqueles que, vamos dizer, aqueles que têm uma vertente mais tradicional são irmãos que têm um enfoque ou um foco muito maior no que diz respeito ao caráter, ao procedimento, né? Enfim. Agora, a gente tem irmãos que, né, têm um foco muito profundo nos dons e acaba deixando esses detalhes no que diz respeito ao caráter passarem um pouco desapercebido. Então, a gente, né, num contexto histórico da igreja, e se a gente for olhar até para a igreja brasileira em si, a gente vê que isso é muito comum, né? Igrejas que são separadas justamente por esse enfoque, ou seja, no aspecto mais do caráter, mais no aspecto dos dons. Então, a gente tende a ter muitos irmãos, e se não a gente, né, vamos até nos colocar, de às vezes entrar nessa briga, né, nessa queda de braço, do que mais importa, se é o dom ou se é o caráter, né? E o que é mais importante e tudo mais. E fazendo, e já quero deixar aqui de antemão o que eu acredito que é importante, né? E acredito que todo mundo deve ter meditado sobre isso, é a respeito do equilíbrio que a gente tem que ter diante dessas duas situações, os dons e o caráter, né? Nós precisamos de equilíbrio. Então, eu quero que a gente comece essa conversa a respeito dos dons e do caráter e que a gente tenha como premissa, né, esse aspecto do equilíbrio, né? Isso é muito importante para que a gente tenha essa conversa a respeito de dons e de caráter, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que eu acho que vai falar, né, é a respeito dessa pressão que há de escolher um lado ou outro, né? Ou é dom ou é caráter. E na maioria das vezes é esse cenário que a gente vê, né? Pessoas que são desenvolvidas nos dons, às vezes acaba atacando pessoas que às vezes não têm um desenvolvimento tão grande nos dons e acaba tendo um enfoque muito maior em outros aspectos, seja de caráter, seja teológico. Acaba que, assim, esse nome caráter, se a gente fosse colocar na nossa realidade, seria, às vezes, teologia, né? No Brasil é assim, né? A gente tem uma característica muito forte de irmãos que acabam se apegando mais aos estudos teológicos, toda essa parte de querendo ou não, vai afetar, né, o caráter, acaba tendo essa preocupação com a vida, né, idônea, integridade, e acabam não se atentando tanto para os dons, porque uma realidade que a gente tem no Brasil é que muitos irmãos, né, muitos líderes que são muito desenvolvidos nos dons, em um certo momento da caminhada, eles pecam, né, ou eles fraquejam, ou eles erram na caminhada por falta de caráter, né, ou por falta de santidade. E aí eu quero que a gente comece, então, essa primeira conversa a respeito disso. Aqui na página 92, o Asher vai falar assim, no primeiro parágrafo: a atração pelos dons flui do amor de Deus, expressa o desejo espiritual de estar com Deus e experimentar seu espírito e todas as suas manifestações. Já a atração pelo caráter, por outro lado, origina-se de um desejo de amar as pessoas conforme ordena a palavra. O caráter considera algo sem valor o amor a Deus, sem a demonstração desse amor pelas pessoas. Então, beleza. Nós temos essa realidade de irmãos que,
por buscar uma coisa, acaba excluindo a outra, né? E como uma igreja que acredita, né, e que entende a missão de se tornar uma igreja gloriosa, nós temos uma grande missão de viver esse equilíbrio, né? Por quê? Porque a igreja gloriosa é uma igreja que vai ser muito, mas muito desenvolvida nos dons, sem dúvida alguma, né? Porque será uma igreja poderosa e mais poderosa que a igreja de Atos, mas também será uma igreja que vai constranger todo o mundo, inclusive os nossos irmãos judeus, por conta de uma postura e um caráter muito maduro, muito sincero, enfim. Então, quando o Asher vai falar aqui do caráter, ele está apontando para os frutos do Espírito. E se você não sabe, e aí eu quero... Se você não sabe quais são os dons do Espírito, eu te convido a abrir Gálatas 5, 22. Ó, começamos bem, abriu a Bíblia. Vai dizer assim, Gálatas 5, 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Beleza. Então, o Asher, quando ele está falando de caráter, ele está fazendo uma referência também a esse aspecto dos dons, ou dos frutos do Espírito. E quando ele está falando de dons, ele está se referindo ao que está escrito em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, né? Paulo vai descrever ali sobre vários dons, e até no 14 ele também vai instruir em como, né, usar esse dom, né, no caso, a profecia. No 14 ele é mais específico. Então, se nós entendemos essa realidade de igreja que nós somos chamados, de ser uma igreja gloriosa, né, de ser essa igreja que tem essa responsabilidade, né, essa paixão pela volta do Senhor, se tem essa paixão pelo dia do Senhor e entende a tarefa de preparar o caminho, nós precisamos, sim, buscar com zelo, como Paulo diz, os dons, mas, sem dúvida alguma, a gente precisa ser uma igreja que desenvolve esse caráter maduro. E aí, eu quero pegar um gancho do que a gente ouviu esse final de semana, que acho que faz muito sentido, né? O Weber falando a respeito de irmãos que acreditam na volta do Senhor, acreditam nessa igreja gloriosa, acreditam em todo esse aspecto escatológico que a gente já tem conversado, vivenciado, orado, mas na hora da gente viver esse afiamento do caráter, a gente dá um passo para trás, né? Porque nós não somos, às vezes, desde criança, instigados a ter um caráter de fato idôneo, íntegro, né? Em muitas situações, né? Porque às vezes a gente cresce em uma família desestabilizada, às vezes em vários aspectos desordenada, e a gente cresce com essa percepção de caráter e muitas das vezes defeituosa. Então, nós precisamos nos atentar a esses dois aspectos, né, do caráter e no dom, no que diz respeito à vida da igreja, certo? E então vale a pena a gente frisar isso, né, que a atração pelos dons ele vai fluir do amor ao Senhor, e a atração, né, pelo caráter ele vai fluir do amor ao próximo. Então, quando a gente vai falar de dons, a gente está falando de uma atração que é movida pelo amor que eu tenho ao Senhor, e isso me faz querer viver as manifestações que o Espírito traz, certo? E quando eu vou falar de caráter, isso é movido também, né? Eu não vou falar que somente porque a gente não se torna melhor por causa do nosso irmão, certo? A gente se torna melhor porque nós amamos o Senhor, conhecemos o Senhor, e à medida que nós nos tornamos semelhantes ou caminhamos para esse lugar esqueci a palavra,
Quando a gente caminha para esse lugar de identificação, essa é a palavra, identificação, a gente entende que nós precisamos desenvolver o nosso caráter para caminhar com os nossos irmãos. Então, quando você vai ver, se o acha que ele está fazendo a referência de caráter no que diz respeito aos dons, aos frutos do Espírito, então, você vai ver que todo fruto do Espírito, ele está ligado a uma ação que eu tenho com o próximo e não comigo, certo? Então, domínio próprio eu tenho comigo? Sim, mas domínio próprio eu devo desenvolver também com o meu irmão. E muito mais, né? Às vezes, né? Enfim, a gente, né? Não está afim de se dominar com o irmão, a gente está... Mas, então, os frutos do Espírito vai nos impulsionar para esse lugar no desenvolvimento das relações. Nós somos forjados no nosso caráter e esses frutos do Espírito também vão sendo desenvolvidos, né? Um pensamento que eu tenho a respeito do fruto do Espírito, exatamente, Loma. Um pensamento que eu tenho a respeito do fruto do Espírito é que os frutos não é algo que eu preciso pedir, Senhor, me dá o fruto do Espírito. Não, o fruto do Espírito é algo que já está dentro, certo? O que eu preciso é desenvolver os frutos, certo? Então, como que a gente desenvolve frutos? Irmãos, se a gente está falando que o fruto do Espírito está muito ligado às relações que nós temos, né? Nessa dinâmica de relação que eles são desenvolvidos, então, irmão, creia que o amor você vai desenvolver na prática sua de relação com seu irmão, a alegria, a paz, a paciência, não só com seu irmão, mas também em situações da sua vida. Então, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, assim, nós precisamos crescer nesse aspecto do caráter à medida que nós nos relacionamos. O Bonfim falou na semana que ele veio aqui, no final de semana que ele veio, ele falando que Deus, ele é relacional. Então, tudo que nós fazemos, né, a dinâmica da igreja, ela é desenvolvida nas relações. Então, não tem como a gente pensar ou imaginar, né, toda essa dinâmica que a gente está falando de dons em caráter fora do ambiente de relacionamento, certo? Tudo isso só existe uma possibilidade de a gente crescer de forma integral nisso que nós estamos falando, dentro das relações. Então, e aqui você pode avaliar dentro da sua caminhada cristã até hoje, qual é a dinâmica ou qual o lugar que às vezes você mais se desenvolveu. Tem pessoas que às vezes na caminhada cristã se desenvolveu mais em alguns dons e percebe que hoje precisa corrigir aspectos do caráter que não foram desenvolvidos na caminhada, certo? Então, não é, irmão, que você está errado. Pô, mas eu não tenho tudo isso. Pô, mas eu tenho mais isso do que aquilo. Cara, isso é vamos dizer que natural na caminhada. Às vezes, pelo ambiente que você cresceu e conviveu, você desenvolveu mais algumas coisas do que outras. Então, hoje, no ambiente que você tem de relacionamento, é a oportunidade que nós temos de que o nosso irmão fale, cara, te falta um pouco isso, então vamos caminhar para desenvolver isso, né? E eu tive uma época da minha vida, uma época não, né? Talvez hoje eu só desenvolvi um pouco mais de domínio próprio em algumas situações com algumas pessoas. Tô brincando. Mas teve uma época, quando eu ministrava, quando eu era da igreja dos meus pais, e eu liderava o louvor lá. Porque essa casta sempre me acompanhou, esse negócio de liderar louvor. Então, aí, lá também, eu tinha esse ministério, né? Esse ministério. Aí, teve um momento da minha vida que o Senhor me pegou, e aí eu surtei e falei assim, cara, eu quero passar um tempo a sós com o Senhor. E aí, o Eduardo foi o estopim de tudo isso. Então, a culpa é toda do Eduardo. Porque aí eu fui conversar com o Eduardo, porque eu tava louco, eu tava assim, maluco, gente, eu tava maluco, tinha trancado a faculdade, e assim, eu tava doido. Aí eu chamei o Eduardo, lembro até hoje, o Eduardo morrinha, mano, e pagou uma casquinha lá no Buriti Shop, do McDonald's,
com a promoção daqueles negócios do aplicativo ainda. Eu lembro até hoje. A gente sentou, conversou, aí ele falou assim, cara, é isso que você quer? É isso que eu quero, cara, e tal. Aí eu lembro que eu fui chamar a galera do louvor, e aí eu falei assim, galera, é o seguinte, preciso que vocês escrevam numa folha aspectos da minha postura ou do meu caráter que, assim, dificulta a nossa caminhada, a nossa convivência. Talvez eu esteja precisando fazer isso hoje de novo, mas é muita cabeça balançando, hein, gente? Já fiquei até preocupado. Mas aí, eu lembro que aí eu guardei esses papéis, eu não li, e fui para a chácara, né? Eu fiquei 21 dias numa chácara, sozinho. Aí eu cheguei nessa chácara, acho que foi no segundo dia, assim, eu abri esses papéis. Meu Deus do céu. Ainda bem que só tava eu lá. Vai dar um livro. Cara, eu abri, aí tinha, assim, todo o aspecto. Se você olhar aqui em Gálatas 5, no versículo 16 para frente, vai falar, né? Aí vai falar também do fruto da carne, né? A partir do 19. Irmão, tinha muito fruto da carne em mim. Eu falei, Senhor, o que tá rolando? O que tá rolando, Senhor? Aí eu comecei a me arrepender, né? Só que, irmãos, eu só fui... Engraçado que, assim, por mais que naquele momento muitas pessoas falaram, pô, beleza, você flui em muitos dons, mas em muitos aspectos de caráter está te faltando. Então, naquele momento, por mais que eu tive um entendimento do que me faltava, não foi somente isso que me possibilitou mudar atitudes ou mudar comportamentos. Porque, igual o Claudio Isidoro sempre fala, a gente quer tratar comportamento enquanto o problema é mentalidade, é entendimento. Por isso que o renovo é na mente, para que isso afete as obras. Então, o que me faltou naquele momento foi uma revelação do Espírito de fato, cara, é esse o caminho, né? É fácil. Então, por amor ao Senhor, eu vou caminhando e desenvolvendo o caráter para que a jornada com os meus irmãos não somente se torne mais leve, mas também agradável, né? E nessa caminhada de submissão, você vai aprendendo a desenvolver esses frutos. Então, eu lembro que depois que eu anotei esses aspectos, eu coloquei isso de uma forma muito clara do que eu precisava desenvolver. Então, uma das coisas que eu lembro que eu tinha como um aspecto muito forte, eu era muito... eu era muito reativo em muitas situações, era papum, papum, papum. Em alguns momentos hoje, eu ainda sou. Percebo que diminuí, às vezes, a minha explosão de ira, enfim, às vezes a arrogância demais, e percebo que hoje já resolveu algumas coisas, mas eu percebo que tudo isso foi na caminhada com irmãos mais maduros, na conversa, vendo outros irmãos reagindo a momentos como o que eu passava, eu via como eles reagiam. E isso me inspirava a como reagir também. Irmãos, eu não sei se essa é a maneira, como assim, é dessa maneira que o Espírito age. Não estou falando que é somente assim, mas foi nessa dinâmica de relacionamento e convivência que eu entendi como eu poderia agir em situações que meus irmãos passavam, que eram situações parecidas com a minha. Então, talvez aquele irmão caminhou e a jornada dele possibilitou que ele desenvolvesse um pouco mais de paciência do que eu. E quase todo mundo sabe que eu sou um cara, às vezes, assim, meio curto, assim, meu estopim, né? E aí, às vezes, eu sou muito direto, às vezes eu sou muito, né, falo muito na lata, e é o meu jeito. Mas eu, andando com irmãos que têm um comportamento diferente, eu vou falar, pô, cara, eu preciso falar talvez de forma mais moderada com tal irmão. Então, eu percebo que nessa dinâmica de relação é que a gente consegue, sabe, ir podando essas arestas, podando esses comportamentos que a gente tem. E, claro, sem dúvida alguma, se o Espírito Santo não traz essa revelação, e se ele não te incomoda, se ele não te atenta para isso, cara, você não vai... Por mais que alguém te dê um feedback, você ainda vai querer retrucar, né? Então, assim, para a gente prosseguir, o Acha também ele vai trazer, então, essa questão da depreciação que acontece de ambos os lados, né? E eu já até
falei um pouco sobre isso, né? Que muitas pessoas, às vezes elas têm uma inclinação mais para os dons, e, cara, e aí o Washington vai falar disso, de pessoas que dão justificativas para isso. Não, eu desenvolvo mais os dons por X, Y, Z. Não, cara, eu desenvolvo mais os caráteres porque... E aí, isso é o que acontece, né? Não vou falar de uma coisa que não acontece, mas que acontece. As pessoas que talvez tenham uma inclinação mais para o caráter, enfim, às vezes depreciam quem flui no espírito, né? Ou até nega os dons porque fala, não, se for para viver com os dons da forma que essas pessoas vivem, eu prefiro ficar assim. Eu cresci numa realidade de comunidade que era assim, era tradicional, e as pessoas não queriam desenvolver os dons, por quê? Porque elas julgavam o dom da pessoa através do caráter. Então, olha como isso é sério, como essas duas coisas, elas caminham de forma muito... elas andam muito juntas. E o contrário, então, isso... Hã? E o contrário também, julga o caráter por causa do dom. Exato, né? É a grande guerra que a gente tem. Esses irmãos são frios, né? Frios por quê? Porque não fluem no dom, né? Então a gente tem esse tipo de julgamento, né? Cara, e quantas vezes eu fui muito edificado em ambientes tradicionais? Quantas vezes eu pude, assim, perceber a presença do Senhor em liturgias que às vezes a gente julga ser fria, né? Enfim, não quero abrir essa porta agora. E aí, o Ashley vai falar, né, que é necessário que desenvolvamos plenamente os dois lados da nossa vida, e se alguém pratica os dons de Deus sem integridade, é falso como um símbolo que retine. Um fator muito interessante, quando você pega 1 Coríntios, a partir do 12, ele vai falar dos dons, e aí no capítulo 13 ele vai falar do amor, e aí ali é uma surra que Paulo dá na gente, né? E vou até abrir aqui, porque esse capítulo é um capítulo muito forte. Eu acho esse capítulo muito forte. E logo em seguida, no capítulo 14, olha como Paulo começa o primeiro versículo do capítulo 14. Ele vai falar que o amor seja seu maior objetivo. Deixa eu pegar outra tradução aqui. Pegue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, é como se Paulo estivesse falando do amor, se referindo ao caráter, certo? Porque ele vai falar no 13, esse amor, e aí ele vai fazer essa referência, de fato, ao caráter, né? Então, ele dá essa surra na gente aqui no capítulo 13, e aí ele vai falar, cara, olha, segue o amor e busca com zelo os dons. Então, ele está falando, cara, é muito importante que você tenha caráter, que você não deixe de desenvolver os dons. Por quê? Porque só o caráter, como o Asher fala, não é suficiente. Somente o caráter não é suficiente. Então, ele vai dizer, já no início, ele vai falar que o homem que diz que o desenvolvimento do caráter é mais importante que os dons, seu caráter possivelmente não esteja cheio da vida e do amor de Deus. Por quê? Porque, cara, uma coisa complementa a outra, certo? É o que eu falei no início, não é nenhum e nem outro. Precisa haver um equilíbrio desses dois aspectos. Por isso que isso é um tema, cara, não sei por que caiu na minha mão, mas enfim, preferia deixar para o Eduardo falar. Mas, cara, nós precisamos de equilíbrio para lidar com dons e caráter dentro da igreja. E muitas das vezes nós temos um preconceito com isso, irmãos. Talvez nós temos um preconceito com o irmão que flui no dom de uma maneira X e Y, sabe? Às vezes nós julgamos um irmão que não flui da maneira X e Y com dons e nós julgamos que ela talvez seja fria. Irmãos, eu quero testemunhar algo da minha vida. Deixa eu ver aqui se a pessoa está aqui, que eu já falo, ela já morre de vergonha. Está aqui, ó. Eu quero falar da minha noiva. Agora eu posso chamar de noiva. Eu quero falar da minha noiva. Irmãos, todo mundo que me conhece há mais tempo sabe
algumas histórias minhas aí do passado, como eu fazia algumas loucuras, rapava a cabeça, andava descalço, falava em ônibus e terminava, aquela coisa. E aí eu fui crescendo num ambiente onde todo mundo fala, tipo assim, cara, é daí pra cima, é loucura, é levantar defunto, aquela parada, orava por cura. E aí, às vezes, o irmão que não fluía, ou ele tinha uma dinâmica diferente da minha, eu muitas das vezes falo assim, esse irmão aí tá precisando, né, ser reavivado, esse irmão tá precisando, né, ele precisa ser chacoalhado pelo Espírito, aquela coisa. Irmãos, eu tô falando da minha vida. Se você se identifica, peça perdão e se arrependa também. Aí, irmãos, conheci essa joia preciosa, essa pedra de muito valor, que é a minha noiva, a Ana Júlia, para quem não sabe. E aí, cara, a Ana Júlia tem um comportamento totalmente diferente do meu. Mas assim, é água e vinho, irmãos. De verdade. Ela é uma pessoa totalmente de boa, paz, tranquilidade, assim, sem agitação. Eu sou o furacão Katrina, passando. Eu falo alto, minha gargalhada é alta, eu saio do teclado e pulo, eu grito. Irmão, eu sou esse cara. E às vezes a minha movimentação, ou às vezes como eu fluo, né, nos dons que o Senhor me deu, carrega toda essa característica minha também. E às vezes a gente quer imprimir isso nas outras pessoas e acaba depreciando. Então, no começo, eu ficava assim, e foram conversas que eu já tive com alguns irmãos aqui. Pô, cara, mas, mano, cara, eu não vejo ela levantando a voz para orar, mano. Olha só como a gente julga algumas coisas. Eu tô falando isso porque são coisas que eu já conversei com ela, mano. Até pedir perdão para ela. Porque a gente vai depreciando as outras pessoas porque elas não andam na mesma dinâmica que nós. Mas, irmãos, eu posso te falar assim, com todo o meu coração, o que ela me ensina de caráter é absurdo. Porque ela tem um olhar para o próximo que eu não tenho, irmãos. De verdade. Eu sou meio não, né? Já falei que eu não sou sanguíneo, eu sou sanguinário. Então, tem coisas que ela consegue lidar de uma forma assim, com muita maestria, enquanto eu já tinha feito assim. Irmãos, se quer saber, olha o detalhe, domingo a gente foi almoçar na casa do Zé, né, com os irmãos. E aí, antes da gente ir para lá, eu não sabia ainda que a gente ia para lá, a mãe dela fez o almoço. E a mãe dela gostaria que a gente fosse almoçar, porque ela fez muita comida, aquela coisa. E eu falei assim, não, mas amor, vamos lá, porque decidiram agora, não sabia, não tinha visto no celular, então ela, amor, minha mãe vai ficar chateada e tal. Aí eu já saí assim, né? Pô, mano, por causa do almoço. Eu sou assim, né? Por causa do almoço, ficar grilado, não, pelo amor de Deus. Aí eu ainda mandei mensagem pro Edu, falei, mano, eu vou aqui comer um pouquinho na minha sogra, depois eu vou pra lá, porque senão vai ficar chateada, porque... porque a gente não comeu o almoço. Irmãos, a gente comeu o almoço, minha sogra toda feliz. Eu cheguei lá no Eduardo, nem tinha almoço ainda. E eu olhei pra ela e falei, cara, como que... Eu preciso te escutar mais. Falei desse jeito pra ela, eu preciso te escutar mais. Olha a sensibilidade que você tem da situação. Manteve a mãe em paz, consegui ter comunhão com os irmãos, e a situação foi assim, né? Conseguiu se resolver. Cara, assim, numa situação como essa, eu tinha, assim, destruído toda a construção até ali. Então, ela tem me ensinado aspectos de caráter e convivência que, cara, para mim, algumas coisas são novas, pelo fato de ter uma relação mais íntima com ela, né, conversar coisas, e a postura dela em diversas situações. Coisas que eu passava batido e que muitas das vezes a gente, principalmente na igreja brasileira, a gente coloca as pessoas que têm dons lá em cima e a gente menospreza as pessoas que não fluem num dom que às vezes seja mais visto que outros, né? Porque não são... Tem dons que às vezes a pessoa não vai ter uma certa evidência por causa desse dom. E na igreja brasileira a gente evidencia muito o dom de línguas. E isso, para muitas comunidades, é o suprassumo. E pasmem, para muitas comunidades, esse é o crivo para que uma pessoa assuma um cargo ministerial.
Isso é preocupante, irmãos, sabe? Porque nós caminhamos com pessoas que têm níveis profundos, vamos dizer assim, né, nos dons, só que são superficiais no caráter. Não são pessoas confiáveis. Quantas histórias de líderes nós conhecemos que fluíam, né, em dons assim que, cara, se você conhecesse pessoalmente, você ia ficar espantado. Mas, se você vê como essas pessoas tiveram quedas, você vai falar assim, meu Deus, como que isso pode acontecer com uma pessoa que fluía em tal dom? Porque, cara, ter dom não é sinônimo de ter caráter. Sabe? Eu lembro muito claro de uma oração que a gente fazia com o Daniel nos discipulados, o Nielto vai lembrar disso, né? Senhor, nos dá o caráter dos puritanos, né? E o espírito dos avivalistas. A gente orava isso porque nós precisamos, sabe, de equilíbrio na nossa caminhada, irmãos. Entende? Precisamos de equilíbrio na nossa caminhada. Então, o Ash vai falar, a prova de que o caráter de alguém se encontra de fato desenvolvido é que ele estará cada vez mais consciente de sua absoluta incapacidade de fazer qualquer coisa sem o pleno funcionamento do poder espiritual de Deus. Cara, olha que lindo isso. Uma pessoa que de fato está crescendo no caráter, desenvolvendo os frutos do Espírito, ele vai entender que ele não consegue, que é impossível ele caminhar, né, de forma plena sem a ação dos dons também na vida dele. Que tem aspectos da edificação que vão vir a partir dos dons. Irmãos, entende como é uma completude essas coisas, né? Então, o caráter vai me ajudar, sem dúvida alguma, a lidar, a ter essa relação com os meus irmãos, essa dinâmica de relação, vai me ajudar a cultivar isso. E os dons vai me ajudar a edificar, não só a mim, como os meus irmãos também nessa relação. Eduzeiro, pode falar. Não estava querendo acrescentar mais uma coisa, não, mas eu acho que Não, meu filho, é necessário. Quando a gente tá falando de dons e caráter, eu acho, igual você disse, ele fez de propósito, né? Parece que ele quis colocar dois lados únicos para você escolher, para depois ele discorrer, né? Durante o capítulo. Mas existe algo que eu, pelo menos, sempre conversei, mesmo de onde eu vim, e aqui em casa, pelo menos eu e a Carol, a gente troca muito ideia nisso, que é digamos assim, tem dom, né? A gente tá falando de dom, tô falando de caráter, né? Mas dentro disso existe uma personalidade, existe uma forma única da pessoa ser. E esse ponto também eu acho que é um pilar essencial, porque você vai movimentar nos dons, que é presente, que é algo que o Senhor entrega, né? Mas você precisa ter um caráter aprovado, como fala lá em Romanos 5, né? Mas eu acho que para alcançar esse lugar, né, no Senhor, eu vejo que se a pessoa não se conhecer, se ela não entender o que faz ela bem, o que faz ela mal, onde ela reage bem, onde ela reage mal, ela não consegue caminhar, não consegue trilhar, sabe? Então você citou esqueci o nome agora que a gente foi lá no Impacto, o Cláudio Zidoro. Sim, Cláudio Zidoro. E aquela ano passado que a gente foi justamente falando nisso, de cuidar de si mesmo, porque quando a gente tem um cuidado próprio, né, isso reflete para o nosso próximo também. Então, existe um aspecto de se conhecer, que às vezes talvez o Acha não entrou nisso, especificamente nesse capítulo, mas que talvez seja bom a gente falar, porque é igual você falou, às vezes a gente cobra dons, cobra caráter de pessoas que necessariamente não tem predisposição para aquilo, né? Eu já vi várias vezes, infelizmente fiz isso algumas vezes, né? Tem que forçar a pessoa a pregar, forçar a desempenhar um papel que às vezes não é inerente a ela, né? Eu quero que você ensine sobre isso, e às vezes a pessoa não tem essa facilidade de ensino, nem quer, não tem um desenvolvimento e você força. Por quê? Porque precisa ter, né? Então, eu acho que entender a história da pessoa, entender quem essa pessoa que está em comunidade andando contigo é super importante, porque é o que a gente fala. Quando a gente reconhece o outro, a gente sabe que ele é muito melhor que a gente em algumas coisas. E aí a gente não precisa sofrer com isso. A gente pode muito bem falar, irmão, olha,
nisso aqui tem um irmão mais excelente que eu, que pode te ajudar assim, infinitamente mais. E até eu sou muito ajudado por ele. Então, vamos juntos nesse irmão. É esse o ponto, entendeu? Quando nós entendemos quem nós somos, nós conseguimos desenvolver um caráter mais excelente no Senhor. Então, é só esse aspecto da personalidade que eu estou trazendo para a discussão, mas é porque eu acho que sempre que a gente for falar de caráter, a gente cai um pouco nisso, né? Porque se a gente generalizar, a gente parece que está cobrando um nível de todo mundo. Agora, quando a gente individualiza a cobrança, no sentido de, cara, você precisa melhorar o seu caráter, mas no que você é bom já, né? E no que você faz bem. Então, mantenha isso, mas o que é aquilo que está faltando? Então, vamos buscar isso. Mas, às vezes, são essas questões. A gente quer que a pessoa flua em dons, flua em coisas que a personalidade dela vai totalmente contra. Exato. E aí a gente falha como líder, falha como amigo, falha como comunidade que tinha que ser profética, né? Tinha que entender isso. Acho que esse é um ponto essencial para a gente estar caminhando. Vou falar um pouquinho também, vou tentar ser breve. Eu acho que é interessante, ele traz alguns aspectos que eu acho que se a gente for olhar para a nossa cultura brasileira, algumas coisas vai bater um pouco fora de coisas que ele não traz no livro. Por exemplo, ele falou sobre o caráter para servir os irmãos e, vamos dizer assim, uma chama para servir a Deus, né? Sim. E eu não acho que ele está falando que está errado, não, mas parece que aqui na realidade do Brasil nós precisaríamos de uma chama pelos dons para servir os irmãos, um caráter para servir a Deus, entende? Porque parece que a busca pelos dons muitas vezes está associada a um serviço e aí isso acaba ramificando um comportamento ou até vamos dizer assim, uma cultura evangélica. Quando o homem ele se movimenta muito nos dons, seja ele pastor, porque a gente às vezes fala de dons e confunde um pouco com serviço. Mas vamos colocar aqui, né, homens porque a gente vai ver onde é que homens se sobressaem geralmente no meio da igreja. Quando um dom de profecia, por exemplo, a gente entende que ele não só tem um dom de profecia, mas ele é um homem-dom. Então, onde é que eu vejo que mora o problema? É que, às vezes, os homens que desenvolvem dom de profecia ou o dom de ensino, nem sempre é um mestre, mas é um dom de ensino, ele já tem uma predisposição ministerial, e aí acaba que o círculo de amigo dele se torna um círculo de amigos sempre de liderança ou de serviço. Ele não consegue ter amizades profundas com pessoas que não são de liderança, entende? Eu acho que isso é um problema grave. Quando a gente não consegue ser aberto ou ver um irmão, vamos dizer assim, parece que ele não aparece, vamos dizer, como se fosse um irmão comum ali, da vida comum da igreja, que às vezes é muito mais excelente no seu servir o Senhor, na sua prática de ouvir a Deus, e talvez uma boa pessoa de você ter um relacionamento profundo, que ia fazer você crescer na sua espiritualidade no Senhor, afiar os seus ouvidos para ouvir o Senhor, e fica uma coisa meio partidarista, no sentido de que o homem-dom só se relaciona com o homem-dom, e ele não tem contato direto com a igreja. Eu acho que essa barreira precisa ser rompida. Sim. Na forma do brasileiro enxergar ministério. O irmãozinho que está ali no canto, eu achava muito... Eu conheci pastores que confessavam pecado, que nunca foi de ministério. Eu achava isso muito fantástico. Porque ele tinha que se submeter a um irmão comum da comunidade, ele não se submetia a um pastor. Ele tinha a vida submetida e ele ouvia um irmão que não estava em lugar de proeminência e ajudava ele ali na sua vida de santidade. Então, só queria colocar isso adendo aí, que a gente precisa trabalhar para quebrar isso, né? Para desenvolver relacionamentos profundos e ouvir a voz de Deus quando a gente for escolher pessoas para abrir o coração nesse sentido. Legal. Alguém quer compartilhar? Só queria
era resumir isso que o Nilton falou, você falou, Nilton, na parada no início, talvez seja interessante se alguém quiser colocar, você falou de ter até um olhar diferente para o que o Asher escreve, né? Os dons para serviço da igreja, certo? E caráter para uma busca ao Senhor. Foi isso que você falou, né? Foi o que ele falou, né? Eu tô falando que às vezes a gente, vamos dizer assim, no nosso contexto de igreja brasileira, a gente tende a mostrar o trabalho para as pessoas e só o Senhor vê o nosso verdadeiro caráter, né? Às vezes caído e as motivações erradas. Então, acredito que nós no Brasil devíamos viver uma reforma interior no que nosso coração e a nossa vida com Deus, e inclusive buscar os dons para servir a igreja, porque o dom que a gente mais vê em evidência, por exemplo, é o dom de línguas. Né? E aí, às vezes, eu acho muito interessante quem ora e fala assim, não tô falando que tá errado, viu, gente? Fala assim, Senhor, derrama línguas diferentes, mais línguas. Não, irmão, pede cura, discernimento, sabe? Nós também, né? Pede para ouvir, sei lá, assim, ouvir melhor a voz de Deus. Pelo dom de profecia, de abrir os olhos para profetizar sobre o irmão. Às vezes ele está com uma dúvida ali, a profecia não flui, e tem um impedimento ali que às vezes no espírito de profecia a igreja ia edificar uns aos outros, né? Falar novas línguas é legal, mas até Paulo diz, eu falo todas, mas é interessante o dom de profecia, porque edifica mais irmãos. Então, só quis trazer o contraste de que devíamos buscar os dons para servir a igreja, sempre olhando para o outro, sempre que eu for orar, Senhor, porque Coríntios capítulo 14 fala, buscai, como é que é? Buscai com zelo, ou tem texto que fala, é uma palavra assim, sabe? Com intensidade, buscar os dons. Ele está falando de uma busca bem, bem intensa. E aí, se a gente tiver essa busca, quando a gente tem essa busca para nós, nossa, eu vou ser grande, eu vou ter esse dom e tal, eu quero que o Senhor me encha de dom. Não, se a gente muda essa visão e olha para a busca dos dons para edificar os irmãos, aí Legal. E aí eu quero voltar também no que o Edu falou, que ele trouxe uma perspectiva muito interessante, que às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de entender a diferença de caráter e personalidade. Alguém pode ajudar a gente com isso? Caráter e personalidade. Como eu disse aqui, a minha dinâmica, e isso é algo que eu já identifiquei, melhorar é uma palavra ruim, mas eu percebo que eu sofro uma influência muito positiva quando eu ando com irmãos diferentes que desenvolveram no seu caráter aspectos que eu ainda não desenvolvi. Entende? Então, por exemplo, hoje, quando vai falar de paciência, domínio próprio, eu tenho um irmão que vem na minha mente. De verdade, eu tenho um irmão que vem na minha mente. E ele me impacta com uma maneira paciente e mansa de agir. Então, a convivência com irmãos que têm uma dinâmica diferente me causa uma influência positiva. Como isso é importante no contexto de comunidade que a gente está se propondo a viver. Por quê? Uma coisa que eu sempre conversava com um outro amigo meu era a respeito dos guetos espirituais. A gente tem uma tendência a se alinhar, né, ou se ajuntar com pessoas que pensam e agem da mesma forma que a gente. Isso nos torna deficientes, né, ou pelo menos fragmentados. Nós desenvolvemos muito uma parte e a outra não. Entende? Seja tanto aspecto de caráter como de dons. Foi isso que o Niel também comentou, né? A respeito de pessoas que são homens dons, que se relacionam com homens dons, e às vezes não se relacionam com outras com pessoas de dinâmicas diferentes, que vai trazer para ele um equilíbrio na forma como ele caminha.
O Samuel colocou aqui, né? Muitas vezes nós projetamos no irmão um modo de funcionar de uma maneira que ele nunca vai conseguir. Isso acontece facilmente por não ouvir o outro. A Yasmin colocou, acho que um bom resumo é: caráter é como nós reagimos e personalidade é como somos na essência. Muito bom. Eu lembro que eu li uma vez uma frase que dizia que a santidade se mede na reação. Você quer medir o quanto você tem se santificado, você vai ver como você reage a situações que são desafiadoras para você. Um bom exemplo disso é quando a gente vai jejuar. Parece que quando a gente vai jejuar, as principais causas dos nossos pecados passados, parece que elas vêm à tona, né? Parece que a gente é provado naquilo de novo, parece que a gente é tentado, não sei em vocês, mas parece que em mim eu sou tentado muito mais forte em aspectos que antes eu já tinha avançado. Então, muito bom essa frase da Yasmin. A gente pode, né, se atentar a como nós reagimos às situações e talvez por isso a gente vai conseguir ter uma percepção melhor de como tem sido o nosso desenvolvimento de caráter. Alguém quer... Caráter. Personalidade, irmão. Personalidade a gente vai encontrar em Jesus. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Isso tem a ver com personalidade da pessoa, né? Independente, a gente tem muita coisa falando sobre personalidade e eu esqueci o nome do termo, mas aqui que de forma que nomeia, né? Sanguíneo, colérico, tudo isso são personalidades do homem caído. Então, quando a gente olha para as personalidades do homem caído, mas que nasceu de novo, você não vai ver essas ações novamente, como a de Pedro, depois que ele recebe o Espírito Santo, você não vai ver ele mais cortando a orelha de ninguém. Então, tem a ver com primeiro Cristo, né? Você encontrar a personalidade perfeita de humildade e mansidão. E o fruto do Espírito, ele está ligado também a essa perspectiva de buscar pelo Espírito, porque os dons é do Espírito e o fruto é do Espírito. Então, o mais legal é que, tipo assim, essa carta de Gálatas tinha que ser para Coríntios, né? Porque Paulo vai falar que eles são carnais, mas vai tratar de dons do Espírito. Então, assim, lá em Gálatas ele vai tratar do frutos da carne e do Espírito, né? Da carnalidade dos irmãos de Gálatas. Então, assim, tudo é por meio do Espírito, não tanto as movimentações dos dons, como o fruto. Então, tudo tem a ver com a busca pelo enchimento, pelo empoderamento do Espírito Santo. Mas é muito bom isso aí. Mas, Edu, você falou, só para te colocar na fogueira, você falou sobre... Hã? Estou saindo. Não, aí se vira. Você falou sobre o fato de Jesus ter falado, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. E se a gente pega o fruto do Espírito, né? Você falou sobre caráter e personalidade, né? Falou que mansidão e humildade era a personalidade de Jesus, foi isso? Isso, é o intrínseco dele, né? Mansidão e humildade. humildade. Porque isso diz respeito ao fruto também, né? Que é o fruto da mansidão, certo? Não, era só para tirar essa dor, porque então a gente faz esse link, né? Do fruto, porque se há uma diferença na personalidade, né? E no caráter, acho que a gente... Jesus é o homem completo, né? Ele tinha todas as dinâmicas dos dons ministeriais, ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e ele também ele tinha todos esses carismas, né?
intrínseco nele. Então, ele é o alvo, por isso que Paulo vai falar para imitá-lo, né? Para imitá-lo. Mas é Não, isso. sim. Mas só para zerar o entendimento, que eu acho que talvez eu fiquei com dúvida na hora que você falou. Sai fora. A questão dessa diferença de caráter e personalidade. Para você, são coisas que estão relacionadas ou elas têm uma dinâmica prática uma diferença? Para a gente entender isso, vamos colocar como perspectiva os frutos do Espírito, Certo. certo? Isso afeta o nosso caráter, ok? Uhum. Isso desenvolve o nosso caráter e afeta ou traz equilíbrio para a nossa, aí eu não sei se eu estou falando certo, personalidade. A personalidade é intrínseca, né? E o caráter é o fruto disso. Então, quando a personalidade é tocada pelo Senhor, o resultado disso é o quê? Alegria, paz. Certo, Então, entendeu? certo, perfeito. Amém? Mais alguém tem alguma dúvida ou é só eu? Eu também fiquei confusa, mas eu acho que essa perspectiva que o Eduardo trouxe foi muito esclarecedora, porque a gente vai se transformando totalmente, né? Não é só nossas reações que passam a se parecer mais com Cristo. A nossa personalidade também, quem a gente é, e isso reflete em como a gente age. Então, acho que tem tudo interligado. E assim, eu falo isso com muita propriedade, porque um dia o Eduardo falou isso para mim, não como exemplo, né? Mas eu entendi isso, e foi muito fundamental, porque ele falou, Yasmin, a gente não trata a reação, a gente trata a causa. Aí eu falei, nossa, realmente, e é isso que vai moldando a gente, né? Exato, exato. Tem uma... Eu tô saindo, irmão. Eu tenho um compromisso. Oi, Edu, que isso, cara. Beijo no coração. Tá bom, irmão, vai lá. Tem uma dinâmica que o Claudio Isidório falou para a gente uma vez, lá em São Paulo, né, sobre como a mentalidade ela vai afetar as obras, né? Então, vamos dizer que a forma como a gente reage é mais o fruto de tudo que a gente já tem internalizado. E ele vai falar de como essa mentalidade, aliás, a gente busca o Espírito, ele traz ele derrama, né, essa mentalidade. Só que quando chega aqui, né, na nossa mente, isso é misturado com motivações e intenções totalmente erradas, e aí isso afeta as obras que vão ser geradas. Aí, quando a gente pega essa realidade de Romanos 12:2, né, de renovo da mente, quando vem do alto, né, quando o Senhor derrama essa graça, isso não vai ser, né, misturado com as minhas intenções e motivações. Logo, as minhas obras serão purificadas também. Então, a gente foca na obra sem resolver a causa, né? Foi o que o Edu falou e eu lembrei disso. Mas vamos lá, só para a gente ir para conseguir prosseguir aqui. O Asher vai falar, então, aqui no capítulo 96, né, no final do primeiro parágrafo, ele vai falar assim, que caráter produz dons, os quais, por sua vez, produzem mais aperfeiçoamento de caráter na vida da pessoa. É isso que deve ser, e é assim que deve ser. Então, o Asher está aqui enfatizando que esse equilíbrio, essa dinâmica desses dois aspectos, dons e caráter, como eles vão gerar aperfeiçoamento. E eu acredito que esse é o pensamento que nós devemos rodear ou caminhar, que os dons e o caráter, eles vão servir como uma dinâmica de aperfeiçoamento dos santos, né? E, sem dúvida alguma, de aperfeiçoamento das relações. E aí ele vai trazer um exemplo muito interessante, que é de Daniel. É um cara que conseguiu caminhar nesses dois pontos de forma excepcional. Porque quando você pega aquele momento, deixa eu pegar aqui, acho que Daniel 5, você vai ver que a mãe do rei, exatamente aqui, ó, aparece a mão lá e tal, escreve, o cara não entende nada, fica maluco. Aí, versículo 10, olha o que Daniel diz. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes
entrou na casa do banquete e falou a rainha e disse: ó rei, que vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, a inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente. Eu acho isso daqui fantástico. Um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. A gente vê, então, aqui a mãe do rei Beltesazar testificando de como Daniel era um homem desenvolvido, tanto nos dons como no caráter. Entende? Porque esse cara tinha um santo procedimento, ele tinha um espírito dos deuses. Eu fico imaginando como Daniel era equilibrado. Irmãos, eu acho que a grande chave para nós está no equilíbrio, sabe? Ô, irmãos, é muito sério isso. A gente é muito desequilibrado. E esse é o problema. A gente é desequilibrado e quer desequilibrar os outros, entende? Porque a gente quer colocar todo mundo numa caixa, num gueto, a gente quer taxar todo mundo, você é isso, você é aquilo, sabe? Porque a gente não tem equilíbrio com as coisas. Então, eu fico imaginando como Davi, num cenário tão, cara, maluco como devia ser da Babilônia, tendo contato com tantas coisas, assim, que hoje a gente já fica, né, espantado, e ele tinha essa postura firme, ele era esse homem que as pessoas olhavam e falavam, cara, para a gente pegar esse cara, a gente vai ter que mudar a lei, velho. Entende? Como o Daniel é um cara muito desenvolvido no seu caráter, porque para pegar Daniel, para prender Daniel, tiveram que mudar a lei. Hoje a igreja quer mudar a lei para não... Irmãos, é muito sério. Como nos falta equilíbrio e esse espírito excelente, sabe? Nos falta equilíbrio e nos falta um espírito excelente. Nos falta demais isso. Nós precisamos orar, irmãos, de fato, por esse equilíbrio, sabe? E à medida que nas nossas relações nós vamos sendo desenvolvidos, instigados, provocados a mudanças, sabe? A gente precisa amar esse equilíbrio e não de um extremo para o outro, sabe? E não de um extremo para o outro. Cara, eu conheço pastores que viveram num contexto de igreja, vamos dizer, né, pentecostais, tiveram as suas frustrações a partir do momento que eles foram estudando mais teologia, e aí, em um certo momento, eles migraram de forma, assim, violenta para todo esse contexto mais tradicional e abandonaram todo o resto, porque tiveram uma experiência muito errada. Beleza, ele buscou conhecimento e como isso o afetou de forma errada, né? Ele buscou informação e tudo mais. Como que é tão ruim a gente perder esse equilíbrio? Porque a gente vê como que a igreja ela cresce nessa dinâmica da relação das duas coisas. Isso não pode andar separado. A realidade de igreja que nós vemos hoje é uma realidade de igreja que tem essa visão, né, dicotomizada, separada, e aí a gente vai sofrendo, né, as diversas interpretações e vivências, e aí a gente não tem o todo, a gente tem fragmentos, sabe? Então a gente vai pecando por esses excessos. Então, olha como é sério, assim, é uma palavrinha que muda tudo, né? Equilíbrio. Cara, isso é muito difícil de se viver hoje em dia.
né? Isso não é só sério, mas muito difícil de se encontrar. Lucas, pode falar. Em relação a estar falando do equilíbrio, me corrija se meu pensamento estiver errado. O Eduardo te corrige. Eu vejo que, assim, hoje a gente tem vivido em uma comunidade em coletivo. Quando a gente fala acho que, tipo assim, desse equilíbrio pleno aqui, né, entre os dons e o caráter, é algo que alcançar, tipo assim, Cristo alcançou, né? A gente ainda está muito distante disso. A gente só vai, talvez, alcançar isso como igreja apenas na volta de Cristo. Mas eu creio que a gente tem que estar suscetível a estar aberto é o quê? Tem pessoas que têm um caráter muito aprovado e outros que navegam muito no dom. Mas a gente está aberto a trabalhar um com o outro, sabe? Porque se o cara que tem o dom está aberto a andar com aquele cara que tem caráter, um vai poder suprir a falha do outro. Né, como o cara que tem um caráter muito forte, entender os erros que aquela pessoa que tem um dom, mas ao mesmo tempo aceitar e auxiliar ela. Então, eu acho que hoje, pelo menos, eu acho que no nosso cenário, né, faz muito mais sentido a gente aprender a viver no coletivo para procurar esse equilíbrio no coletivo, em vez de pensar nesse equilíbrio no individual, né? Então, eu acho que isso, hoje, na nossa realidade, surte muito mais efeito do que eu ficar, às vezes, quebrando a minha cabeça, falando, cara, eu preciso ser mais equilibrado, eu preciso melhorar no dom, ou o cara que é muito forte no dom, eu preciso melhorar no caráter, e às vezes isso vai acabar gerando uma crise, o que talvez se você se juntasse com um irmão que consegue te completar naquilo que te falta, vai conseguir gerar o resultado que a igreja em si, como coletivo, precisa. Perfeito. Perfeito. Eu acredito nisso. O Weber falou isso, né? A respeito dos pais que dentro de casa tem um certo comportamento, enfim, às vezes para ele vai faltar alguns aspectos. E na dinâmica coletiva, na vida de igreja, o filho vai poder encontrar em irmãos da igreja aspectos que faltam no pai. Então, no corpo nós teremos tudo. Cara, isso é perfeito. Isso é perfeito, né? Agora, assim, eu acredito que a igreja, ela pode alcançar esse lugar antes da volta de Jesus? E aí, eu quero lançar essa pergunta. Vocês acham que a igreja pode alcançar esse lugar de equilíbrio, como a gente está falando aqui? Até aqui, ó. Não, vou deixar isso para depois. A gente consegue alcançar esse lugar antes da volta do Senhor? Vai, pode responder aí, vou falar não. Sapeca, Samara. A Samara levantou a mão para responder. A Samara, exatamente, a Samara é quieta. Não, mas não foi. Eu levantei a mão antes de você fazer essa pergunta aí. Não, mas você ganhou ela de bônus. Então já responde já. Não, mas é porque eu acho que a gente ainda tá perdido na parte da personalidade e do caráter, entendeu? Tipo assim, não tem jeito de um cristão não ter caráter. Ter o espírito e não ter os frutos. Porque assim, o caráter, ele é independente, assim, de qualquer pessoa, por exemplo, ser verdadeiro, ser fiel. Uma pessoa extrovertida é fiel e uma pessoa introvertida, ela é fiel. Entendeu? Tipo, a personalidade é como a pessoa se movimenta, ela única, persona. Caráter não é inerente a alguém, aquilo é desenvolvido. Perfeito. Fidelidade é fidelidade, em quem for. De que forma que se expressar, né? Então, assim, acho que a gente está perdendo. Então, não existe isso do irmão que tem o caráter e o irmão que tem o dom. Tipo assim, não, nós precisamos ter o caráter e nós somos dotados de dons que o Senhor nos deu. Eu tinha que ter falado isso ainda agora, velho. É isso que eu estava esperando. Não, é eu tava a psicóloga falar. Organizar. Poxa. Como que eu ia falar isso? Mas na hora que o Lucas trouxe o apontamento, eu parei para pensar nisso, porque não existe isso de nós não ter pessoas que têm caráter, temos irmãos de caráter que têm certas personalidades e se desenvolvem e o Senhor se manifesta através dela de uma forma específica. Existem os irmãos com os dons específicos, uma personalidade específica que tem caráter. Então, todos nós temos que desenvolver caráter, mas personalidades diferentes, ou seja, formas de apresentar esse caráter de forma diferente, né? Agora, a parte de se nós vamos chegar, se a igreja tem a possibilidade de chegar nesse lugar. Peraí, que o moço do lixo quis passar aqui na minha porta agora.
Nossa, Tá Samara, ouvindo? obrigada por fechar essa porta, viu? Obrigada. Tá ouvindo? Obrigado, Samara. Não, Eu tá, acho- Não, pode Ah, não falar. travou, né? Responde a Eu- Não, pergunta aí, peraí, vai a embora. Kathleen fala. Vai lá. Fala. Eu perdi tudo aqui que a Samara falou. Perdi tudo. Não, mas é porque em relação ao que o Lucas trouxe, eu lembrei do Rafa, né, falando em um dos nossos cultos caseiros que a forma como a gente vai se aperfeiçoando um no outro, né? O Lucas falando a gente andar com irmãos que tem certo tipo de coisa que eu preciso aprender, né, com aquela pessoa. E o Rafa falando que ele não queria trazer referências de pessoas de fora para que os filhos dele se parecessem com essas pessoas, mas que os filhos dele olhassem para a gente da forma como a gente se aperfeiçoou como corpo e aprendeu uns com os outros, e olhasse para a gente e falasse assim, eu quero ser como o tio tal, a tia tal, e que esse era o objetivo. Então, de acordo com o que está no livro, assim, de ser geracional, que os nossos filhos possam crescer nesse ambiente, né? De acordo com aquilo que foi falado também nesse final de semana, da gente reconhecer o que o outro tem e aprender um com o outro, não vou andar com essa pessoa aqui porque eu preciso aprender com ela tal coisa. Por exemplo, o meu caso, eu preciso andar com pessoas que têm mais paciência, com pessoas que fluem de formas diferentes, entendeu? Então, e a gente se complementar nisso. Só que a Samara foi e fechou um negócio assim com tudo esse negócio de personalidade, de caráter aí, e aí eu fiquei assim, pera, é isso, mano, porque o objetivo da gente estar estudando é todo mundo ser fiel, né? Todo mundo ser leal, todo mundo ser de confiança. Mas isso que o Du trouxe é muito importante para a gente entender sobre nós mesmos da forma que nós fluímos, né? Eu tenho um jeito diferente de demonstrar isso e o meu irmão tem o jeito dele. É isso, acho que não consegui concluir direito, não, mas acho que deu para entender, né? Espero que... Eu acho que sim. Os meninos escreveram aqui, né? O Gideon deve, né? Eu esqueci até o que a Tamara tinha falado que como deve. Um homem. Ah, tá. Foi quando eu perguntei, né? Se a igreja vai chegar nesse lugar antes da volta do Senhor, de equilíbrio de caráter e dons, né? E ele falou: deve. Um homem dom sem caráter é uma tragédia. Um homem dom que se esconde atrás dele é complicado. Vamos lá, hein? A pergunta está no ar. Personalidade, o Matheus falou, personalidade, na minha opinião, é um produto do meio ambiente que você está inserido, e o caráter é o fruto disso. Acho que a gente ainda não conseguiu zerar a questão do caráter e personalidade. Mano, pano pra é até manga mais isso aí. simples do que a gente imagina, porque, assim, para ser sincero, eu acho que o caráter ele pode ser definido numa frase muito simples. Caráter é aquilo, mano, que você é quando ninguém tá vendo. É aquilo que você tá fazendo quando ninguém tá vendo, brother. Isso é caráter. É saber se você vai enganar. No meu caso, que sou vendedor, eu sei que meu cliente não confere o pedido para ele. Eu vou saber se eu sou de caráter, se eu vou mudar os preços para ele ou não. Se eu vou mandar um preço baixo, um preço alto, entende? Se eu engano a pessoa, isso é falta de caráter. Vamos lá. Assim, eu posso Isso prova falar quem aqui? eu sou, prova meu coração. Sim. Vai lá, Lucas. A personalidade são os impulsos que você tem, que são oriundos até da personalidade, de sentimentos que vêm dos seus pais, coisas que já está implícito em você. Então, eu tenho a personalidade forte, também tenho a personalidade forte, mas pela graça de Jesus, a gente vai avançando e mudando alguns aspectos da nossa personalidade. Aquilo que você falou, às vezes você tem um estopim um pouco mais alto, e isso é uma característica da sua personalidade. São coisas automáticas que estão vamos dizer assim, no ser de cada pessoa. Isso é personalidade. Certo. Tem gente que é mais brando. A minha esposa é mais branda, mais tranquila. Eu tenho uma personalidade mais agitada. Agora, eu posso tanto ser agitado, ser precipitado no agir, e mesmo assim ser de caráter. Mesmo assim ter
Isso não vai mudar a essência, né, daquilo. Isso. E esse é um problema, né? O que precisa ficar claro é que o caráter não é as pessoas, geralmente no dia a dia. O caráter é revelado na profundidade da aliança. Quando você... Por que Jesus andou com aqueles 12 discípulos? Porque no dia a dia, nos afazeres, na disciplina, ia se revelando o que estava no coração de cada um. Ele começava a brigar lá para sair no tapa quem era o maior. Só convivendo todo dia que você vai saber que a conta vai surgir, irmão. Não é no culto de domingo, não é no turno de quinta-feira. Você vai saber disso convivendo com o cara, chamando ele para conviver. Quando você tiver o primeiro atrito, você vai provar no interior daquela pessoa. Às vezes tem uma perguntinha, irmão, tem uma coisinha que você toca na pessoa e ela manda aquele tanto de mensagem e começa aquela coisa, ou seja, você tocou num lugar, mexe com aquela pessoa em algo que no caráter dela não está tratado. E é aí que você vai vendo, ou seja, é aquele livreto chamado, anota aí, gente, quem quiser um livreto muito bom sobre isso, chama-se A de Fundo. Ele vai falar das motivações, o que te move, e o caráter tem a ver com isso, né? O caráter tem a ver com isso, por isso que no relacionamento de aliança, 2 ou 3, eles vão conhecer seu caráter. Às vezes ali, na hora da correção, você vai falar, mano, eu não é isso, e os dois vão falar assim, cara, é isso sim. E você vai ter que baixar a cabeça e falar, porque eu já tive que fazer isso. Assim, eu confio tanto em vocês, que apesar de saber que eu estou completamente certo, eu acredito que vocês estão certos. E eu abro mão do meu orgulho de achar que eu estou certo. Não, sério. Essa eu entendo, hein, Já Eduardo? tive que Você riu porque você sabe, né, Eduardo? Você riu porque você sabe. Nada, é isso. Então tem a ver com isso. Gente, tem fortalezas mentais que são quebradas nesse desvendar do coração. Então, tem situações que vão desvendar o caráter. Vai lá, nosso irmão. Quer complementar aí? Eu esqueci seu nome, irmão. IBN Renovo, Novo Milênio, qual é o nome do senhor? Eu consegui abrir aqui, Manuel, aqui, Cuiabá, Mato Grosso. Ah, sim, Manuel. Cara, como é que eu posso ser Deus conosco? Vai lá, Manuel. Pode falar, irmão. Está excelente. Todo o conteúdo que foi passado, muito produtivo. Foi muito abençoado, aprendi bastante aqui. E confesso que eu não li esse capítulo ainda, capítulo 9, né? Mas a resposta, eu defino o caráter como um conjunto de comportamento, né? E, na verdade, começando com sinceridade, lealdade, justiça, e ser realmente uma pessoa que não vai falhar naquilo que, na verdade, que prometeu, ou que combinou e assim por diante. E caráter vem de característica, no sentido de não precisa da Bíblia necessariamente você ter um caráter afinado. Conheço pessoas que não conhecem a palavra e eles têm um caráter idôneo, correto, são justos, são honestos, são íntegros. E a palavra é um complemento na vida da pessoa. Eu vejo que muitos estão se esbarrando nesse sentido de por culpa ou dependência da palavra para poder andar corretamente. E isso está sendo uma série de confusão dentro da igreja e também nos líderes hoje. Hoje eu vejo líderes brigando, discutindo, até babando pelos cantos da boca, bravo por causa da política, por causa do comportamento tal, por causa de ideologia de gênero, por que isso, por que aquilo, por que das leis. Você citou Daniel, por exemplo. Daniel, ele ficou amparado em Cristo, no Espírito de Deus, e ele foi muito bem sucedido. Então, o nosso amparo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, e com certeza tudo vai correr da melhor forma. Podemos sim ter a força, né, do caráter que vem da família, mas quando não se trata de enfrentamento, aí sim vamos saber se nós verdadeiramente estamos firmes nesse caráter. Você comentou também sobre o de repente, né? A situação de repente, acontece um fato de repente e aí você vai realmente ver se você está afirmado nesse caráter, nesse compromisso.
E personalidade é a sua performance, é quem você é, né? Entendo que muitos vão se identificar muito bem e outros vão ser reprovados na sua identidade. Então eu fico feliz por estar ouvindo vocês, aprendendo bastante. E quando eu falei na questão palavra e comportamento pessoal, eu não estou desmerecendo a palavra, mas de natural, natureza natural, deveria todo mundo saber executar o que é certo e o que é errado numa boa. E isso é natural. A palavra de Deus é para você conhecer Deus e aproximar mais de Deus, claro. Caráter se aprende em casa, com a família, com os pais. E personalidade é o que você é, identidade pessoa sua. Então é isso aí. Obrigado, e Atos, toda a galera que falou também. Estamos aqui com o psicólogo, né? Samara. Isso aí. Agora o negócio ficou sério, você viu, né? Então, essa galera aqui mais é aprender, não falar, né? Por isso fico mais quieto. Amém. Obrigado aí. Amém, meu irmão. Amém por contribuir. Lucas, vai lá. Vou falar rápido aqui. Mas é basicamente a mesma coisa que o Neto falou, só que com palavras diferentes, eu acho. Assim, como a Samara falou também, a personalidade, cada um tem a sua. Personalidade, cada um tem a sua. Então, o caráter fala um pouco mais sobre como que a gente reage a determinadas situações. Se eu sou fiel, se eu vou ser sábio numa atitude ou como agir. E a personalidade fala como que a gente vai interpretar essa reação para fora, né? Como que a gente vai externar isso. Acho que o caráter fala muito mais de dentro, sobre decisão de como se comportar, como reagir a uma situação, e a personalidade fala como que a gente interpreta tudo isso para fora. Eu posso ter o mesmo resultado, reagir da mesma forma com que o Nielton reage em relação a uma situação, só que ela ser interpretada de forma diferente. O resultado pode ser o mesmo, mas ele ser externado de forma diferente. Então, eu posso ser fiel para com Atos da mesma forma que o Nielton, mas eu posso expressar essa sinceridade, essa fidelidade com você de formas diferentes. Mas o meu caráter é ser fiel ou ser com você características, né? Então, é isso. Espero ter sido claro. Legal. Só quero ressaltar uma coisa aqui. Luma, eu li o que você colocou, eu acho que isso se resume basicamente no equilíbrio, isso que você falou, e eu quero resumir isso também, porque a gente precisa terminar. Mas, queridos, eu quero que a gente pense uma parada, eu não vou entrar por essa porta, mas o caráter, ele vem de quem? Quando nós recebemos o Senhor, qual caráter nós devemos buscar? Então, a gente tem vários tipos de caráter, a gente tem outros tipos de caráter. Se caráter é algo desenvolvido, vai ser desenvolvido a partir de qual influência? A gente precisa perceber isso, porque se a gente está desenvolvendo caráter em todo esse contexto de dons versus caráter, então acredito que esse caráter está apontando para a pessoa de Cristo. Ele é um modelo, ele é a imagem, certo? E nós devemos caminhar para esse lugar onde nós seremos e devemos ser semelhantes a ele. Amém? Glória a Deus. Então, que tipo de caráter, né, nós estamos, de fato, buscando ou desenvolvendo? A semelhança de quem, né? Debaixo de qual influência, né? Então, acho que, eu sei que essa é uma porta que acho que a gente nem deveria ter entrado, de caráter e personalidade, mas porque é um assunto realmente, acho que até um pouco mais extenso do que a gente imagina, né? E eu não me preparei para essa conversa. Mas os caras abriram a porta aqui, eu achei interessante. Mas, de fato, a gente precisa se atentar em qual caráter, de fato, a gente quer, né, se espelhar ou a gente quer internalizar, desenvolver em nós, né? Porque a Bíblia ela vai apontar para um caráter de Cristo, a forma como ele reagia, a forma como ele, né, fazia todas as coisas, enfim. Então, que caráter, né, nós devemos buscar? Samuel, vai lá. Samuel.
Sumiu. Samuel, fale, meu amigo. Seu microfone não está... Ué, enfim, vai lá, Samara, acho que ele clicou sem querer. Então, a questão, tipo assim, do caráter ser desenvolvido, né? A personalidade também, porque às vezes a gente chega, por exemplo, eu sou testemunha disso. Eu sempre me coloquei como uma pessoa, assim, muito vergonhosa, que nunca iria fazer nada na frente das outras pessoas. Por exemplo, ministrar louvor a algo para mim era impossível até conhecer o Senhor, né? E às vezes as pessoas, elas assumem algo, na verdade, por conta das experiências que tornaram elas aquilo, mas no Senhor, até no Senhor, o caráter e a personalidade, elas são desenvolvidas, né? Porque eu já presenciei algumas dinâmicas de igreja que, tipo assim, vai perguntando sobre a personalidade da pessoa, e conforme ela vai respondendo a personalidade dela, vai apontando mais ou menos para o dom que ela tem. Só que se isso não for regenerado no Senhor, a pessoa vai pegar assim, não, se eu sou tímido, se eu a vida inteira fui desse jeito, como se fosse uma verdade. E não é. Porque se eu fosse ter assumido isso para minha própria vida, né, no Senhor mudou, ele restituiu, ele redimiu tudo isso, né? Eu era uma pessoa que fala qualquer coisa na frente de 3 pessoas, eu já tô, tipo assim, já tremia nas bases. E no Senhor isso mudou de forma muito maravilhosa, assim, para a glória dele. Mas até nisso, né, da questão de você, da pessoa se conhecer, né, tendo a sua vida como um padrão e não buscar isso no Senhor, é algo que precisa ser pensado e com muito cuidado, né? Porque senão você se define por aquilo que as experiências te tornaram, né? E não pela verdade, porque a gente vê pessoas incríveis que têm personalidades totalmente transformadas depois que elas encontram Cristo, né? Tipo assim, então, até nisso, né? O caráter é desenvolvido e a personalidade, a pessoa pode descobrir que no Senhor ela se sente livre, e na verdade ela não é uma pessoa tímida. Na verdade, ela é uma pessoa muito... Samara, eu ia falar exatamente isso, legal você ter falado, porque eu estava lendo o Vida em Comunhão do Bonhoeffer, o Dietrich, né? E lá ele tocando esse ponto, que ele fala sobre o fato de muitas vezes a gente não conseguir diferenciar o que é nossa alma e o que é o Senhor, né? E aí que entra essa parada aí. Então, geralmente quando é nossa alma, aí toma o eu e tal, aí é que a confusão acontece, né? Então, é difícil achar esse equilíbrio, realmente. Mas é exatamente o que você está falando, eu ia falar sobre isso. Legal. Assim, a Samara abriu um portal, né? Isso aqui, cara, é muito sério. E, assim, é um assunto, cara... Mas, enfim, a Samara falou de uma parada que é um caráter que a gente traz das nossas vivências. Foi desenvolvido um caráter que é expressado pela nossa personalidade. Amém? Até aqui estamos juntos. E a partir desse renovo do espírito, o nosso interior há uma renovação interna. E isso ganha forma. Cristo se tornou a partir do momento que a personalidade de Cristo começa a se evidenciar na minha personalidade. Acredito que esse é o caminho que nós precisamos trilhar. E aí, dentro disso, vamos fechar essa porta aqui. Se alguém não entendeu, manda mensagem no privado para a Samara, liga para ela. Estou brincando. Mas, irmãos, eu quero voltar em algo aqui, porque a gente foi para personalidade e dons, e deveria ser caráter e dons. Personalidade, caráter e dons. Mas o Ash, ele fala algo sobre o equilíbrio disso. Irmãos, eu esqueci de ler aqui, ó. A Luma colocou um versículo aqui também, outro portal. Valeu, Luma. Pedro Guilherme. Irmão, quem é Pedro Guilherme, gente? Foi mal, gente. É porque eu gosto de saber quem são as pessoas. Caráter e personalidade parecem um pouco com a diferença entre ética e moral. A moral é pessoal, mas a ética é para com o outro. A personalidade é minha e o caráter também tem a ver com o próximo. Portais, hein, irmãos? Tá. Valeu, Luma. Obrigado. Senão eu nem ia dormir aqui hoje. Beleza. E aí, o Asher, na página 96, no segundo parágrafo, olha o que ele diz, eu acredito que é esse equilíbrio para a gente fechar esse entendimento sobre dons e caráter, como essas coisas caminham
e estão diretamente interligadas. Ele vai falar: uma árvore com boas raízes produz bons frutos. Uma árvore com bons frutos deve possuir boas raízes. Dons verdadeiros sempre exigirão mais caráter. E o verdadeiro caráter sempre produzirá mais dons. Cara, olha que lindo. O caráter que não produz os dons como fruto não é caráter de forma alguma. Os dons que não se originam das raízes do caráter não são dons de forma alguma. Irmão, talvez a gente começou a jornada, às vezes, focando no dom sem ter raiz no caráter. Porque isso vai se originar do próprio Cristo, né? Mas, para nós, há um convite desse caminho de volta, né? Peraí, deixa eu, então, refazer. Não é que eu preciso abandonar os dons. Não, irmão, não é isso, não. Tá? Calma. Não precisa ficar maluco. Mas nós precisamos corrigir isso na nossa caminhada. Amém? Então, como é precioso a gente entender que os dons vão fluir também de um lugar de caráter enraizado em Cristo Jesus. Né? Tem uma mãozinha levantada aí. Tem? O Thaleson. Não, mas Fala ele não aí, tinha Mateus. falado, ele levantou agora. Não, acho que ele não falou, não. Falou não? Levantou? Então ele levantou de novo. Achei que ele era mesmo. Não, pode Fala, seguir. Matheusão. Não, pode seguir, não. Já falou demais desse assunto de caráter e personalidade. Segue aí, segue o barco. Tá. Então tá. Aí eu queria só... e aí, quando João Batista... Ai, meu Deus, olha a porta. Nelton, me ajuda aí, só para a gente não delongar isso aqui. João Batista, ele vai falar para os fariseus, né? Raça de víbora, né? De repente, produzam frutos dignos de arrependimento. Paulo está falando... João Batista, agora nesse caso, entendendo essa perspectiva que o próprio Asher traz aqui de dons que são gerados através de caráter enraizados, né? Enfim. Isso a gente poderia também entender também como esses fariseus que têm o seu caráter enraizado de forma errada e por isso eles não conseguem produzir dons que gerem arrependimento. Porque quando João está falando de produzir frutos que gerem arrependimento, ele também está apontando para esse caráter que irmãos, imagina isso. Tá, o negócio é eu repetir, gente. Tem que acompanhar, eu estou igual o Bonfim, acompanha o raciocínio, que eu não consigo nem voltar no que eu falei. Até eu já estou confuso, estou brincando. Mas, João Batista falou o seguinte, né, para os fariseus. Raça de víboras e tal. Aí ele vai falar o seguinte: produzam frutos dignos de arrependimento. Ele está falando isso para os fariseus. Então, a partir dessa perspectiva que a gente tem do Asher falando, né, que os dons que não se originam das raízes do caráter não são dons de forma alguma, né? O caráter que não produz os dons como fruto não é caráter de forma alguma. Então, ele está falando dessa ligação do dom e caráter, que essas duas coisas precisam dar juntas e que o dom vai fluir desse caráter enraizado em Cristo. Beleza. E João Batista fala para os fariseus, olha, produzam frutos dignos de arrependimento. Quer dizer que, então, a gente pode entender que João Batista está falando, o caráter de vocês não está enraizado no lugar correto, e por isso o fruto que vocês geram não gera arrependimento. E aí, porque se a gente vai pensar no fruto que gera arrependimento, se a gente vai pensar nesses frutos que geram arrependimento, está falando nesse caráter, que quando ele é expressado, ele também causa um constrangimento, porque quando as pessoas se encontravam com Cristo, elas eram constrangidas, não só no caráter de Cristo, mas na manifestação dos dons. Se você pega o cenário de João 4, onde Cristo se encontra com a mulher samaritana, cara, ali é o momento exato, onde o caráter de Cristo é evidenciado e os dons. Há um constrangimento, um impacto tão forte na vida daquela mulher, que o que gerou naquela situação? Arrependimento.
qual era a postura e o caráter dos fariseus enraizados em quê? Na lei. Tanto é que em Mateus 23, Jesus vai dar uma surra nos fariseus, porque eles tinham um comportamento, um caráter de falar algo e não viver. Viver pela aparência. Isso era uma falta de caráter. Então, o fruto desse caráter deles não produzia arrependimento. Conseguiu acompanhar? Porque o que eu quero resumir disso tudo e fechar? Que se nós temos esse equilíbrio nesses aspectos de dons e caráter, irmãos, nós vamos ser uma igreja que vamos viver essa realidade, sim, antes de Cristo voltar. Amém? Nós vamos, caraca, mas conseguir voltar lá, mano. Meu amigo, eu tô orgulhoso de mim mesmo agora. Olha, eu consegui voltar no que eu tinha falado, na pergunta que ninguém respondeu. Eu tenho uma pergunta. Calma aí, calma. Deixa o Cícero falar. Não, pode falar. Talvez o que ela vai perguntar, eu já vou respondendo. Tá. Não, é porque eu abri um monte de porta na minha cabeça, de verdade. Calma. Não abram elas, não abra elas. Tá, mas eu tenho uma pergunta, então. Por que Deus entrega dons para quem não tem caráter? Por exemplo, um dom de cura. Não, é sério, Atos, é sério, velho. É sério, mano, a minha cabeça tá fritando aqui, você não tem noção. Era essa porta que eu ia abrir, que eu não quis abrir, porque vocês abriram da personalidade e caráter, entendeu? Era essa portinha aí, ó. Então, irmão, por exemplo, um dom de cura para uma pessoa que se aproveita disso para outros fins, entendeu? Para o fim em si mesmo, para fama, para dinheiro. Seja mais clara, porque a gente tem cenários. A gente tem cenários disso. A gente tem um cenário de uma pessoa que usa da cura como toda uma atração, né? A gente tem igrejas assim, né? Que não sei se a gente chama de igreja, mas enfim, não sei se é dessa pessoa que você está falando, ou se é daquela pessoa que se move nos dons, mas com frequência ela tem falhas no caráter. Você percebe falhas no caráter? De ambos. Eu usei o dom de cura como exemplo. Mas de ambos. Por que Deus dá dons para uma pessoa sem caráter? Explica para mim. Ainda bem que o Niel ia responder, graças a Deus. O Eduardo tá na live ainda? Não tá nada, ele sabia que ia pegar fogo isso aqui. Deixa eu falar aqui. Esse foi o capítulo que mais deu treta na outra vez também, tá? Só para... Tá bom, é porque é o seguinte, gente, vocês vão desculpando o horário aí avançado, mas além pelo menos na minha opinião, o papo tá bom, a gente tá em casa, tá em vídeo, então não tem problema não, vamos aí. A primeira coisa, Kathleen, essa questão, ela é interessante. Por que Deus dá, né? Se não desse, ia ficar mais fácil de discernir quem é e quem não é, e quem tá e quem não tá no Senhor. O Atos abriu um assunto, e eu quero deixar uma porta aberta de verdade, que é o seguinte: João Batista diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se vocês abrirem Mateus 7 vai dizer que uma videira não vai produzir figueira, aliás, não vai produzir figo, e uma figueira não vai produzir uva. Ele está falando que uma árvore gera uma coisa, e outra coisa. Isso. A árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. E aí, a gente tem um versículo emblemático que diz, se eu não estou enganado, ali em Lucas, capítulo 9. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará, né? Entrou no entendimento de que é possível ser mau e fazer uma coisa boa. Só que calma aí. O texto ele está dizendo que não é possível em Mateus 7. Lá em Tiago, ele fala assim, de uma mesma boca pode proceder a bênção e a maldição. Só que aí tem um adendo ali. Ele fala, no entanto, meus irmãos, não se deve as coisas proceder assim. Ou seja, não é normal a mesma boca da qual procede bênção proferir maldição. A gente tem que entender que o fruto do Espírito que Gálatas é o fruto do Espírito, e não os frutos.
que a gente pega ali bondade, longanimidade, amor, domínio próprio, e a gente acha que são vários dons. Não é. A partir do momento que você recebe o dom do Espírito Santo, que é ele mesmo, você tem que receber o dom, que é um coletivo de virtudes. Uhum. De virtudes, no qual tem o amor, a bondade. Então, não é possível, não deveria ser possível, e aí que eu acho que o Asher trouxe com muita graça de Deus no final, que isso cresce em você, mais os dons do Espírito vão aparecer. Então, não deveria existir dons do Espírito sem fruto do Espírito evidente. Uhum. Ok. Ponto. A questão que eu estava falando sobre, para vocês meditar, é justamente sobre essa questão da árvore. Porque, às vezes, a gente tem a mania de ver árvores más gerar bons. E é aí que gera confusão, que é o que a Kate está falando. Por que que Deus permite? Por que que Deus permite dons evidenciados em homens que não têm caráter? Porque isso já a questão é só uma. Isso, para começar, que isso não é de hoje. Isso já vem, por exemplo, a gente vê um dom de profecia muito forte em Balaão, que é um falso profeta. Exato. E, nos últimos dias, a palavra diz que vai ter vários falsos profetas, que eles vão operar sinais e maravilhas, ou seja, coisas que, entre aspas, entende? Porque que é sinal e maravilha? Irmão, o cara vai ser atropelado, o falso profeta vai vir, vai juntar os pedaços e ele vai viver de novo. Cego de nascença, tem um lunático, ele vai estralar o dedo e a pessoa vai voltar. Então, ok, a gente entendeu isso. Agora, você pega Efésios capítulo 4, diz que Deus desceu no mais profundo, levou o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Não está dizendo que ele deu dons aos cristãos. Não está dizendo que ele deu dons às pessoas boas. Está dizendo que ele deu dons aos homens. E quando dons aos homens, significa que existem dons que foi dados, que podem ser desempenhados sem necessariamente você ter evidência de caráter ou de frutos do Espírito Santo. Por exemplo, a gente viu os irmãos do século XX caminharem em grande poder, mas com pouco caráter, que foi o que o Atos falou. Uma oração que a gente fazia era: Senhor, dai-nos o caráter dos puritanos e o poder que havia nos irmãos do século XX. Eles falharam. Agora, para pensar. Se nós, hoje, não soubermos provar os que são e os que não são, a gente vai ser enganado muito facilmente pelo anticristo, pelo falso profeta que vai se levantar, que vai vir cheio de dons, sinais e maravilhas. Uhum. Por que eu acredito que existem dons dados a homens que operam no meio da igreja e que são falhos? Justamente porque o Senhor está querendo que a gente seja profundo nas relações. Entra na casa do seu irmão, vai ver o estilo de vida dele, vai ver como que ele trata a esposa, vai ver como ele cria os filhos, vai ver como é que ele é um patrão, se ele tem um funcionário, se ele sabe se submeter à autoridade. Busca a profundidade da relação, que aí você vai conhecer a árvore. Exato. Porque senão fica fácil demais. Você olha e a pessoa fez alguma coisa ali exterior, você ficou admirado e pronto. Você não precisa saber da vida daquela pessoa, não precisa saber de mais nada. Tanto é que os requisitos para o ministério diz mais respeito a caráter do que a capacidade, do que a dom. Tanto que é que o único ponto dele é ensinar, e ali ele não está falando de semestre, está falando de uma capacidade de falar algo para alguém entender, só isso. Então, isso precisa ser evidenciado. O ministério de Cristo e o ministério de discípulos vieram a partir de uma amizade profunda, de um relacionamento profundo, sendo que, se isso não é construído, se você não tem o acesso do coração dessas pessoas, você não conhece a motivação a motivação pela qual essa pessoa faz isso, então você não precisa ter garantia nenhuma de que o que ele está fazendo vem da parte de Deus ou não. Se é genuíno, é obra do Espírito. Esse que é o ponto. Eu sei que você falou isso aí, Cícero, mas só queria perguntar, uma das formas da gente provar, né, seria se o fruto dessa pessoa gera arrependimento ou não, isso não seria uma forma de provar isso, porque
igual o Atos falou, né, do versículo que fala que precisa produzir frutos dignos de arrependimento, né? Uhum. E tipo assim, eu sei que existem pessoas que vão a esses lugares e que encontram essas pessoas que, de fato, a vida delas é transformada, né, por aquilo, e elas realmente buscam o Senhor né, segue a vida. Mas uma boa parte, ela sempre volta por querer de novo algo, mas não um arrependimento verdadeiro, entendeu? De deixar a sua vida por Cristo. Aí eu quero saber se uma das formas da gente provar esse dom, esse irmão, seria ver se esse fruto é um fruto de arrependimento. Você entendeu? Entendi. A questão aí é porque é o seguinte, quando João Batista diz para você produzir fruto digno de arrependimento, ele está dizendo que o arrependimento genuíno produz um estilo de vida. O arrependimento sincero é como realmente uma nasceu de novo. É como uma vida que estava caminhando para cá e agora ela caminha para cá. Ou seja, ela está em completo desacordo com a antiga vida. Então, a santificação, ela é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Agora, como que a gente pode, vamos dizer assim, metrificar isso? E, na minha opinião, isso serve mais para jogar a nossa própria vida do que a vida, que é o seguinte, se a gente for fazer um checklist básico sobre, porque a Bíblia fala provar e ver se está na fé. Então, a gente vai saber como é que anda a minha vida de confissão de pecado, que é uma das práticas de uma vida que está caminhando em santificação. Como é que está o meu devocional? Como é que está a minha leitura bíblica? Porque Jesus também diz que aquele que ama ele obedece a sua palavra. Então, a gente tem aí, como é que está a minha generosidade? Como é que está a minha administração do dinheiro que, na verdade, não é meu? Como é que está a minha consciência? Eu administro coisas que, na verdade, são do Senhor. Entende? Como é que está o meu socorro em relação aos meus irmãos? Como é que está a minha submissão de coração? Será que eu estou cumprindo aquele de submeter uns aos outros? Como está escrito, considerai o irmão superior a si mesmo? Será que meu ego está grande mais? Será que quando eu sou confrontado eu justifico mais? Então aí eu vou vendo que existem áreas da minha vida que vai precisar de arrependimento. Lembrando que isso não é como que uma virada de chave. O Efésios capítulo 2 fala sobre desenvolver a salvação. E como é que você desenvolve a salvação? Identificando áreas onde a gente precisa crescer ou não. No arrependimento ou não. Ah, não, nessa área aqui eu preciso me arrepender mais, eu preciso que o Senhor faça mais na minha vida, porque a obra, ela é do Espírito Santo. A gente só vai identificando, e a única resposta que a gente pode dar a uma falha de caráter na nossa vida santificada é humilhação, é clamor, falar, Senhor, vem e muda essa parte na minha vida. Porque a obra é do Espírito, a obra é sua, não é só eu olhar e eu mesmo tentar corrigir meu caminho, porque isso vai gerar mais frustração ainda. Entende? Sim. Isso que é uma vida que tem fruto digno. A vida, o estilo de vida dele vai gerando, vai mostrando um aspecto de vida santificado, onde o orgulho é cada vez menos evidente, o ego é cada vez menos evidente e o caráter de Cristo é cada vez mais evidenciado. Se assemelhando à pessoa de Cristo, né? Isso. Chegando à estatura do varão perfeito, né? Obrigada. Exatamente. Só fechando mesmo minha fala, lembrando que em Efésios 4, quando você continua a leitura, o varão de estatura perfeita é aquele que não é levado por qualquer vento de doutrina, ou seja, ele está completamente fundamentado no evangelho em todas as suas raízes. Não tem raízes profundas, né? No mais profundo, assim. Então, hoje eu estava vendo um podcast, gente, né? Quando eu ando de moto eu gosto de ouvir podcast, e esse era bem legal, era o Caio Fábio, com um muçulmano e um rabino. E teve uma parte que o Caio Fábio ele gosta muito de bater no Deus, e o rabino uma fechada nele que talvez nem eu ia pensar nisso. Ele fala assim, Jesus sempre falou mal dos fariseus. Você não vai ver Jesus levantar a voz contra a lei. Eu falei, caraca, eu não tinha pensado nisso. E fariseu hipócrita, isso e aquilo, fariseu hipócrita, saduceu hipócrita. E Jesus, quando Jesus vai falar lei, ele tem muito cuidado, ele fala, Moisés falou para vocês que tinha carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Ele nem anulou a palavra de Moisés, ele explicou. Então, Jesus
com a lei, porque ele veio cumprir, ele não veio desfazer nada. Falei, cara, esse que era o ponto, ele bateu no estilo de vida, porque vocês estão cheios da lei nos lábios, mas nada da lei no coração. Por isso que ele diz, e o Rabino usou isso, falou, você cumpre tudo que eles estão falando, só não imita o estilo de vida deles. É isso que está escrito em Mateus capítulo. Ou seja, o ponto de Deus sempre foi a vida. O que eles acreditam não gera fruto digno de arrependimento. Eles têm a lei e não se arrependem. Esse que é o problema. Foi isso que João Batista foi denunciar. Lei, vocês precisam de arrependimento. Muito pelo contrário, vocês estão se orgulhando. Esse é o problema. Então, aí eu termino minha fala com raiva. Por favor, porque o povo aqui no chat aqui já tá para tirar o cabeça. Eu prometo que é a minha última pergunta. Eu prometo. Juro. Vai lá. É porque você perguntou sobre de estar pronto antes da volta do Senhor, né? E Pronto? Cristo não vai... Vai. Você entendeu, Atos, pelo amor de Deus. Vai lá, pode ir. O Senhor Jesus vai vir casar com uma noiva limpa, sem ruga, sem mácula, sem mancha, certo? Então, é possível, ao longo dessa nossa vida, que a gente chegue a esse lugar de equilíbrio perfeito, assim. É por isso que aquela hora me atrapalhei todinha aqui, a Gabi passou aqui e começou a rir, eu me atrapalhei no raciocínio, de poder passar isso para os nossos filhos, de uma forma como eles já desenvolvam um caráter que vai apressar a vinda do Senhor. Por exemplo, eu não tenho tal característica ainda. Então, eu vou aprender isso aqui com o irmão que já desenvolveu. E aí, eu aprendo isso aqui, beleza, passei um nível. É possível chegar num nível onde vai estar tudo certo e, assim, que Jesus pode vir ou não vai ficar faltando nada. Tipo assim, alguma coisa, vai ficar faltando alguma coisa. Ah, não, isso aqui não se resolveu ainda, mas vou descer agora. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Não, vai estar tudo certo, vai estar tudo pronto ou não. Não, se tiver tudo pronto, ele não precisa vir, a gente já conseguiu. Mas e a questão Entendeu? De ser uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha? Beleza, calma aí. Ai, o pessoal tá pedindo aqui, pelo amor de Deus, acaba, é tetra. Mas vamos lá, ó. O Nelton pode até me ajudar se eu esquecer algum ponto aqui de falar. A questão é o seguinte, quando eu falei de alcançarmos esse lugar antes da volta do Senhor, é que a igreja de Atos alcançou um lugar de desenvolvimento de dons e caráter? Sim, você pode ver a igreja fluindo, né, em vários aspectos. Vamos lá, Paulo alcançou esse lugar de dom e caráter? Você pode ver que sim, alcançou. Agora, dizer que nós alcançaremos a plenitude, aí é muito difícil, né? Mas eu acredito sim que a igreja vai conseguir atingir um alto lugar de santificação e vida nos dons, sem dúvida alguma. Porém, o que a gente não pode, e que, irmãos, entenda isso, a gente não pode cair no entendimento de que nós conseguiremos fazer isso sozinho, de forma alguma. A gente viu o Asher falando, à medida que você mergulha no caráter de Deus, você vai entendendo a necessidade de submissão ao Espírito. Saca? Então, não tem como a gente atingir isso por disciplina espiritual. Senão, os coaches aí da vida, cara, eles iam ser santos, mano. Sacou? Não tem a ver com disciplina. Tem a ver com submissão do coração. Não tem a ver com performance. Entendeu? Então, a gente está pensando, às vezes, numa igreja performática. Ela é perfeita. Não, se for perfeita, não precisa do noivo, não. Ela já conseguiu. Entendeu? Mas é uma igreja que ela é tão submissa ao Senhor que ela vai evidenciar tanto do caráter de Cristo, mas é claro que sempre ainda vai faltar. Sabe por quê? À medida que você vai se santificando, os pecados vão mudando. Então, vai chegar um momento que furar um sinal vermelho, cara, vai ser assim, como se tivesse adulterado. Entendeu? O grau de... Não que eu queira medir os pecados, entende? Mas à medida que você vai andando mais perto de Cristo, cara,
tem coisas que vão se tornando gigantes, né, nessa relação com o Senhor. Então, eu acredito que nós vamos, sim, uma coisa que o Claudio Zidório falou uma vez, né, na reunião com a gente, ele falou, cara, eu acredito que a igreja vai alcançar um lugar, né, de santidade e tudo mais, mas a igreja só vai ser gloriosa na grande tribulação. Só tem um lugar para produzir uma igreja gloriosa, na tribulação. Então, a gente vai conseguir atingir esse lugar antes de ele voltar? Vai, mas, irmão, o cenário também vai ser de peteco, né? Mas não estou falando que a gente vai ser pleno em tudo isso, porque ele ainda vai vir, vai converter os corpos podres em glorificados, aleluia. Então, assim, qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso alvo? Cara, o meu alvo é Cristo, é me parecer com Cristo. E se nós vamos alcançar esse lugar até a gente morrer, ou até o Senhor voltar, cara, aí isso eu acredito que é um trabalho que o próprio Espírito tem a tarefa de realizar. Porque quem é o penhor? É o Espírito. Ele é a garantia de que, no momento certo, Cristo vai voltar para a noiva certa. Entende? A nossa tarefa é nos preparar. A nossa tarefa eu estava até meditando hoje, orando de novo, eu li aquele versículo de Filipenses no culto, né, domingo, enquanto a gente ministrava, e eu tenho orado isso essas manhãs também. Porque se você vai descendo ali em Filipenses 3, ele vai falando assim, cara, eu concentro todo o meu esforço nisto, abandonando o que para trás fica, avançando para o que está diante de mim. O que está diante de nós? Então, é para isso que a gente precisa avançar. Amém? Então, irmãos, só para a gente fechar, eu quero ler isso aqui. Né? 1 Coríntios 12:7, né? Paulo vai dizer, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. E aí o Asher vai fechar dessa maneira. Embora cada um receba de Deus individualmente, o que recebe deve ser expresso por meio da comunidade e para o bem da comunidade. Então, irmãos, tudo isso tem um fim, a edificação do corpo, né? Tudo isso deve ter um alvo, a edificação dos santos, o aperfeiçoamento dos santos, seja na relação entre o 2 ou 3, na sua casa, né? No seu grupo caseiro, seja na manifestação de dons que vai edificando o corpo, enfim, irmãos, o fim é a edificação do corpo para que essa igreja se torne, sim, essa noiva ataviada. Amém, irmãos? Amém? Amém. Eu sei que a gente entrou numas coisas aqui bem cabulosa. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, e vamos para as nossas casas, né? Mas, amém, irmãos, eu quero orar para a gente encerrar valendo agora e a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado por trazer essa perspectiva a nós, Senhor, e que o mais importante de tudo isso é que o Senhor fira os nossos corações com um desejo de sermos uma igreja santa, com o desejo de sermos uma igreja que se pareça contigo, que caminhe como o Senhor caminhava, que é segundo a sua imagem. Senhor, nós te pedimos, nos dá o seu caráter, nos dá o seu caráter, nos dá a sua pessoa, nos faça parecidos contigo, Senhor, a cada dia. Por favor, Senhor, nos transforma conforme a sua imagem. Então, Senhor, opera essa obra em nós individualmente. Senhor, cada um aqui tem um desafio, cada um aqui tem um alvo, Senhor, cada um aqui tem aspectos que o Senhor mesmo faz, cada um aqui cuidar, lidar, melhorar, aprofundar. Então, a minha oração, Espírito, é para que o Senhor derrame graça e favor sobre nós, para que cada um aqui se desenvolva naquilo que o Senhor tem chamado para esses dias, para que no todo nós sejamos edificados, Senhor, para que a gente seja fortalecido com os dons dos nossos irmãos, para que a gente receba também, Senhor Jesus, inspiração, vigor, força, através da vida e do caráter dos nossos irmãos também. Senhor, e que na coletividade o sangue de Cristo corra e a gente receba a vida. Por favor, Pai, guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações
e que em nós flua o desejo de ser a semelhança de Cristo. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Valeu demais. Uma Amém. ótima noite aí. Amém, amém. Valeu, valeu, valeu. Valeu.